misturar quadrinhos e jornalismo veio como uma forma de misturar as duas coisas que eu gostava de fazer, né? As duas coisas se complementam muito, né? Porque tanto o quadrinho como o jornalismo exigem um poder de síntese, né? De comunicar, contar histórias de forma interessante. Eu costumo dizer que eu gosto de trazer um assunto mais popular, né? Digamos, sexo é uma coisa mais popular, ou alguma coisa que está acontecendo no cotidiano para trazer a política ali no meio também. Então, é como se eu tentasse fisgar a pessoa por esse tema mais banal e no final você está refletindo sobre o sistema capitalista. O Siriricas Tristes é um livro que eu comecei a pensar na pandemia, né? Eu comecei a publicar quadrinhos semanalmente, né, durante a pandemia na revista TPM. Tem assuntos ligados à sexualidade, à masturbação, né, que era uma coisa que eu estava muito empenhada durante a pandemia. E o Siriricas veio como um compilado, né, sempre com esse protagonismo feminino, né. Eu acho que criadores homens sempre tiveram mais espaço, né, na área dos quadrinhos e em muitas outras áreas, né, da nossa vida social. Então, eu prefiro sempre desenhar mulheres, me retratar, falar de mulheres diversas, né, vivendo várias situações cotidianas, né. Ele trouxe uma repercussão negativa, né, os haters e os red pills masculinistas, mas também trouxe muita conexão com o público, principalmente feminino, né. O comentário acho que eu mais recebi era: "Ai, parece que você tá falando de mim, você tá me espiando, não sei se eu rio ou se eu choro", esses tipos de coisa que é uma forma também de rir um pouco da desgraça, né, no meio do apocalipse que a gente estava vivendo, eu consegui trazer um pouco de humor, assim. Sobre a masturbação em si, né, que é um tema que eu abordo, eu acho que o diferente dessa série foi que eu trato de um jeito meio natural, assim, eu não falo como se fosse um grande tabu, embora ainda seja, né, até dá pra ver por conta da repercussão. Acho que causa esse estranhamento, mas ao mesmo tempo, pô, a gente tem que naturalizar esse papo, e muitos outros assuntos ligados à educação sexual, né, que no Brasil é muito precário. O Inteiro Pesa Mais do que Metade fala da minha relação com a depressão e ansiedade, e também uma leitura mais social, né, sobre essa pressão pela positividade, pela felicidade compulsória, que me incomoda bastante, principalmente na dinâmica da rede social. Mas foi bem difícil eu querer botar isso no papel, porque é um assunto ainda estigmatizado, né? Acho que a primeira coisa que me veio à cabeça foi: ai, e se pararem de me contratar para trabalho porque sabem que eu tenho essa condição, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, eu falo de tanta coisa sobre mim no meu quadrinho, mas por que eu não falo disso? Trabalhar com quadrinho autobiográfico é muito louco, é uma exposição, né? E você tá sempre pensando, putz, será que eu precisava expor tanto? Será que eu precisava falar desse assunto e me colocar como personagem, né? Mas eu acho que o intuito é ser honesta, assim, com o que eu tô abordando, e eu gosto muito de ler quadrinho autobiográfico, então acabou sendo uma escola, assim, à parte. Eu também trabalho com jornalismo em quadrinhos, então sempre com pautas, né, ligadas aos direitos das mulheres, direitos humanos. E essa reportagem que eu ganhei o Herzog, ela veio no momento pandêmico também. Eu já tinha feito alguns trabalhos na região da Cracolândia, até como redutora de danos. Pensei, por que não falar sobre as mulheres, né? Porque eu acho que matérias sobre Cracolândia geralmente entrevistam homens ou falam de uma coisa como se fosse uma grande massa de pessoas sem nenhuma especificidade, né? Sem nenhuma vivência própria. Então, por que não falar das mulheres? E aí fiz a Três Mulheres da Craco, né? A reportagem que foi publicada na revista Piauí. E entrevisto 3 mulheres que vivenciaram esse período de diferentes formas, né? Foi um trabalho, assim, que mexeu muito comigo, né? Porque, no fundo, a gente tem angústias muito parecidas, né? Eu conversei muitas horas com cada uma delas, então a gente sempre chegava nos pontos comuns, assim, da angústia de ser uma brasileira nesse momento, assim, do país. E acho que essa reportagem, o intuito dela é humanizar, né? Eu sei que essa palavra falar o óbvio, né? Humanizar o humano, mas é isso, são pessoas desumanizadas diariamente que precisam ser ouvidas em narrativas pessoais, né? E não só como no noticiário policial ou de uma forma sensacionalista. Então, o meu objetivo era trazer uma narrativa diferente e que pudesse aproximar quem está na rua com quem não está na rua também. Bom, Roda Viva, eu nunca imaginei que eu estaria lá. Eu lembro de assistir, né, na infância e adolescência e falar, nossa, que trabalho legal. Será que tem mais gente que faz isso? Mas não, né? Era só o Caruso.
E quando me convidaram, né, para ocupar aquela cadeira, né, do artista tão importante, né, na área da charge no Brasil, eu pensei em negar, assim, eu fiquei bem insegura, mas falei, não, acho que é o momento de ter uma mulher desenhando, né? Porque falei, cara, eu vou ser a primeira mulher a sentar nessa cadeira em 35 anos. E é isso, as mulheres no quadrinho, né, principalmente, têm que ocupar mais espaços, principalmente na imprensa. Eu acho que falta muita mulher na imprensa ainda, a gente não se vê muito nos jornais, nas revistas. Historicamente existiram quadrinistas, mulheres muito importantes, né, até que faziam quadrinhos contra a ditadura, por exemplo, mas hoje em dia pouca gente fala sobre elas não estão nas coletâneas, nos documentários. Então eu torço e luto para que isso não aconteça no futuro. Assim, a gente está fazendo os nossos registros agora e a gente tem que estar no espaço público debatendo também com a nossa arte.